fazer uma abertura rápida aqui. Eu vou convidar rapidamente aqui para compor uma mesa a professora Margarete Almeida, que é chefe do Departamento de Saúde Pública aqui da Faculdade de Medicina do Botucatu. Professora Margarete, por favor. E também o professor Adriano Dias, que é coordenador da pós-graduação de saúde coletiva aqui do departamento, que promovem, junto com o Fórum de Acidentes do Trabalho, esse encontro de hoje. Esse encontro, falar em termos de fórum, seria o 51º, acho que é assim que fala, 51, né? 51 que é uma boa ideia, né? Dá para inspirar alguma coisa para a noite aí, já para nem uma cachaça melhor. E já convidar para a mesa os palestrantes, o Jorge, professor, coordenador, o Jorge Mesquita Ué Machado, acho que é assim, né? Nessa sequência o nome, ele é coordenador, é professor da Fiocruz e é coordenador geral da área de saúde trabalhador do Ministério da Saúde. Então é uma honra o professor Jorge ter aqui hoje. Temos aqui entre os presentes vários dos seus subalternos, entre aspas, o pessoal do Celeste, da rede nacional, eu sei, rede é rede. O Jorge está aqui então, hoje de corpo presente, para alguns de nossos alunos que só conheciam pela leitura de textos, né? Agora ele existe. E a professora doutora Fátima Sueli, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E tem um grupo de pesquisa, não vou lembrar aquele nome todo, fala para mim. Grupo de Ensino e Pesquisa em Epidemiologia do Câncer. A memória dela está melhor do que a minha, né? A Fátima é uma amigona de longa data. Vão ser os nossos palestrantes de hoje aqui. Em nome do Fórum, eu queria só agradecer mais uma vez a presença de vocês dois e do departamento e da pós-graduação do departamento pelo apoio a esse evento. Não sei se vocês quiserem fazer a palavra. Obrigada, Mara. Não, na realidade, acho que, né, acolher os convidados aí, muito importante a participação de vocês. Acho que esse fórum, né, o pessoal tem educação ao trabalhador, eles têm aí um trabalho, né, constante, né, inovador, acho que é importante e claro que o departamento só pode dar esse apoio. Então, um bom trabalho. Bom, muito rapidamente, eu acho que o programa tem a agradecer a presença dos meus colegas aqui. A gente tem feito por prática, a gente tem trazido grandes convidados de fora, como vocês, de promover alguma coisa que não só a participação na banca, né? Então o programa tem tentado, na medida do possível, disponibilizar novas visões dos assuntos, porque às vezes a gente fica restrito ao conteúdo do trabalho da banca e a gente acaba não conhecendo o que as pessoas fazem, né? Então a ideia do programa é oferecer um pouco novas discussões, novas pessoas, para que os alunos possam participar disso e que não só isso valha para eles créditos como aluno, mas que eles possam compreender um pouco mais a abrangência de determinadas linhas de pesquisa, e particularmente da saúde do trabalhador, que historicamente tem sido uma linha muito produtiva, vinculada ao fórum. Então, o programa agradece muito a presença de vocês, apesar da distância da Semana do Carnaval. Então, eu desejo a vocês um bom trabalho e um bom lira no final da apresentação. Pessoal, só esclarecer, nós vamos ter, nesse 51º encontro do Fórum, só falar para vocês rapidamente, o Fórum de Acidentes do Trabalho, na verdade, começou como uma iniciativa de extensão aqui da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo e do departamento nosso aqui da Unesp, né? Hoje é uma iniciativa de educação permanente. A gente organiza uma série de debates, então esse
é o 51º encontro presencial. Esses encontros a gente procura filmar, hoje está sendo filmado, então a gente vai usar o microfone aqui, até em função de melhorar a qualidade da captação do som, para que essas apresentações possam depois ser disponibilizadas numa página internet, que é esse endereço aqui, www.forumat.net.br, né, onde a gente também espera disponibilizar os arquivos das apresentações dos convidados, e a gente incentiva o uso desse espaço como um espaço de troca, de discussão, a gente pede que as pessoas se cadastrem nessa página, e os cadastrados passam a receber mensagens informando atualizações que foram disponibilizadas na página, informando quando vai ser o 52º encontro, qual vai ser, né? Não vou estender muito nessa fala, mas a gente pede a vocês que visitem a página, se cadastrem na página, prestigiem a página. O Cristino, que vai cuidar da filmagem aqui, ele pediu a gente que participa aqui da mesa, que de preferência, durante a fala, você talvez não prefira ficar aqui de frente para assistir à apresentação de vocês, mas ele pede que a gente na fala fique mais desse lado esquerdo, para fins de melhorar o registro da gravação. Parece que o ângulo da gente fica melhor no vídeo, quando desse lado aqui. Quando a gente vem pela esquerda. É o meu caso também. Mas, antes de passar a palavra, então, para os nossos palestrantes, eu queria só agradecer mais uma vez aqui o apoio das pessoas que nos ajudaram a viabilizar esse encontro aqui. A professora Dionísia, que sistematicamente me ajuda nos meus deslizes de comunicação, de enviar aquilo que eu esqueci, e me ajuda a organizar e a receber as pessoas aqui. Então, professora Dionísia, muito obrigado. Ao pessoal do apoio do departamento, principalmente ao Wagner, a Luciene, aqui hoje também a Fabiana, que é estagiária, o Marco Balesteiro, que me ajudaram no trabalho de infraestrutura para garantir o apoio aqui, e também ao pessoal de apoio da Secretaria da Pós-Graduação, que viabilizou essa proposta que o Adriano já comentou da oferta da atividade como atividade vinculada à pós-graduação. Nós vamos, então, iniciar as apresentações, e eu quero só lembrar, aliás, faltando um agradecimento muito importante, que eu um probleminha aqui, que é o Celeste de Botucatu, né, que nos apoiou nessa iniciativa desde o começo, inclusive viabilizando o apoio também com transporte para os palestrantes, e por algum problema ainda não puderam chegar aqui, mas estavam confirmados e nos ajudaram em toda essa infraestrutura. Então, muito obrigado a todos, e eu vou então passar a palavra primeiro para o professor Jorge. Posso começar encerrando no meu programa. Inclusive, eu sou um fã do fórum, desde o início da ideia, até antes, né? A gente já trabalhava um pouco junto com a Cecília, do Golfo do Pará, na discussão dos acidentes, da sistematização da discussão dos acidentes, da análise dos acidentes, inclusive como foco de ação, de vigilância. E hoje eu vou estar aqui falando do Fórum de Acidente de Câncer, né, que não é muito o meu assunto de especialidade maior, mas tem aqui a nossa especialista, inclusive a nossa colaboradora
alguns momentos, vários momentos, né? Primeiro no Estado do Rio de Janeiro, depois no Ministério mesmo antes de ser coordenador, trabalhou com a discussão da sílica e também com a sistematização dessa discussão do câncer, da vigilância do câncer relacionada ao trabalho. Então, e também a minha inserção aqui nessa discussão se dá pela priorização dessa temática no sentido de a gente fazer uma ação mais sistemática de vigilância sobre o câncer como uma prioridade de ação de gestão da RENAST, do Ministério, de toda a rede nacional de proteção do Estado trabalhador. A gente vai mostrar aqui um pouco a envergadura dessa rede e algumas relações em relação ao câncer, relacionadas ao trabalho, mas ainda tem muita coisa por vir. E também a gente anunciou, no dezembro do ano passado, num seminário estadual do Rio Grande do Sul, que a gente estaria fazendo essa atividade, inclusive em articulação com o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, e também com um foco em algumas situações de exposição a carcinogênicos que a gente já vem acompanhando de alguma forma, e aí eu teria também mais experiência em algumas dessas situações, como por exemplo o benzeno, especificamente, mas também na discussão do agrotóxico e alguma coisa de amianto. Mas a gente está querendo extrapolar esses três agentes, agrotóxicos é um grupo de substâncias, mas três tipos de situações de risco relacionadas à exposição química. E a gente pensar um pouco a sistematização dessa vigilância nesse sentido de construir uma ação nacional, superar um pouco essa ideia de que a gente trabalha em ações pontuais, que é um pouco uma certa constante que a gente procura nacionalizar, universalizar, inclusive porque essa é a lógica da política nacional do seu trabalhador e trabalhadora, a lógica do SUS, da ação ampla e universal. Então, as estratégias, eu sou ruim de slide assim, mas esse slide não é muito muita letrinha. Eu já aprendi que não é esse não é jeito de fazer. Inclusive essa pessoa está até o rodapé, não está ali. Mas então, as estratégias é que, para sintetizar um pouco essa ideia de sistematização e de universalização da vigilância do câncer, primeira coisa, a gente tentar fazer articulação das ações de vigilância do seu trabalhador com a ação de vigilância de saúde ambiental, que já trabalha com 5 tipos de exposição prioritários, desde a sua diretriz de 2000, que são os agrotóxicos, o amianto, o benzeno, ele tem mais o mercúrio e o chumbo. Mas em termos de câncer, aí a gente seria esses três os grupos mais importantes, que a gente já tem muita ação sistematizada sobre esse tipo de problema. Não é só do mosquito que a gente vem perdendo. A gente vê aí esses três, a gente está perdendo também para o agrotóxico, então, de goiaba. Então, a nossa carência de saúde pública não é só em relação a situações de
emergentes, né, mas também de negligenciadas, como essas em relação ao amianto, ao agrotóxico e ao benzeno, que são inclusive invisibilizados pela sociedade e até trazidas para nós como essa invisibilidade como regra e como que a gente estaria fazendo coisas indevidas em relação a especulações em relação a esse tipo de risco. Mas a gente tem uma convicção que essas exposições elas são gravíssimas e têm impacto na saúde pública de uma forma bastante extensas, né, e graves. E a gente tem, inclusive, por exemplo, o benzeno, ele tem um impacto em leucemia infantil, que não é contabilizado aí, a gente gerando mortes de crianças até 2 anos, e não gera nenhuma convulsão social em relação à redução da sua exposição. E sim, a gente tem uma universalização da exposição pública, pelo fato de o benzeno ser um contaminante universal. Os agrotóxicos também, a gente tem umas situações bastante críticas. E o amianto, a gente tem até movimentos dizendo que o amianto brasileiro não faz mal. Não, mas de qualquer forma a gente tem aí, junto com a vigilância ambiental, um foco muito importante de ação e já muita coisa sistematizada a respeito dessa ação. Então, um pouco, a gente dá uma ênfase de musculatura mesmo em relação ao agrotóxico. A gente tem aí alguns documentos sendo divulgados recentemente. A gente está no forno, está faltando uma diagramação, as diretrizes sobre vigilância do agrotóxico no Brasil, do Ministério, que é um documento amplo, bastante, que junta a questão da exposição ambiental, habitacional e as estratégias de atenção integral com as estratégias de intervenção e de participação de uma vigilância popular em relação à exposição ao agrotóxico, inclusive. Além disso, a gente tem aí, depois a gente vai mostrar uma certa disseminação dessa temática na própria Renasce. E até uma discussão mais sistematizada de alternativa no Plonara, no Plano Nacional de Agricultura Orgânica, e a gente tem um acompanhamento de uma intervenção de fomento de experiências de transição agroecológica, uma série de discussões, inclusive com a política nacional da população no campo da floresta, a saúde integral da população no campo da floresta das aves, que trabalha com a atenção integral da população rural, com ações de atenção básica, de práticas alternativas, não tradicionais, integrativas, né, comunitárias, com educação popular, com vigilância ambiental, com vigilância do trabalhador, que tem algumas ações de formação de lideranças do movimento do MST, da CONTAG, das mulheres camponesas e também do movimento de luta pela terra, que é ligado a uma ação da Secretaria de Ação Participativa. Do amianto, a gente tem um recente boletim epidemiológico, eu vou mostrar dois slides dos dados aí que a gente... Lá o departamento produziu esse boletim da SBS, que é de 2016, quer dizer, é super recente, que mostra aí uma certa expressão da exposição do amianto, dos casos, né, tirando qualquer dúvida da inocuidade, da não carcinogenicidade do amianto brasileiro, isotina,
E, inclusive, para metade dos 1000 casos que estão registrados, metade tem passagem pela indústria de fibro cimento, a outra aposentada, quer dizer, tem uma história ali do registro, mas tem uma clara relação com a indústria de fibro cimento. Tem toda uma discussão aqui em São Paulo e uma estratégia de vigilância que vem sendo empregada do banimento do amianto no comércio. A gente tem campanhas anuais de vigilância e que tem trazido um impacto na redução da circulação de produtos com amianto, especificamente aqui em São Paulo. A gente quer trabalhar essa experiência para o restante do Brasil. Existem 5 estados, leis de banimento, de proibição do amianto. Tem alguma contestação do Supremo Tribunal, do STF, federal, que está lá naqueles jeitos, naqueles tribunais, esses tribunais brasileiros que estão na mídia mais do que junto com a sociedade e para defender os interesses da população. Esse tem uma clara expressão positiva, tem uma lei de restrição de uso, de banimento de um produto que está banido em mais de 80 países. O tribunal está em dúvida. Isso é importante ou não. Que tem uma mina em Goiás, um lobby de parlamentar, o Brasil um grande produtor de alimento, o terceiro maior do mundo, o segundo maior exportador. Mas é um mercado totalmente da morte, né, que você não precisava ter esse produto, é o tipo de produto que é só não tirar da terra. Quer dizer, você pode reduzir o risco dele a zero, né, e você tem essa produção de casos e mortes e de custos, de perda de qualidade de vida. De qualquer forma, inclusive os próprios trabalhadores da indústria do amianto, eles têm tanta proteção social que acaba sendo também um custo, de certa forma. Eles têm uma aposentadoria especial, eles têm sistemas de pagamento adicionais, redução de jornada, casa, educação, para poder fazer uma computação e um controle virtual da sua própria expansão, mas tirando da mina e jogando essa exposição para um risco mais coletivo, né? Porque, embora você tenha, às vezes, um risco grande, uma pequena população, é muito mais importante um risco pequeno, uma população maior. Isso é uma máxima também da epidemiologia, que inclusive foi dito isso na audiência do Supremo Tribunal, que também eu sugiro que vocês possam acessar, inclusive, especialmente a apresentação da Simone Santos, que é coordenadora aqui de São Paulo. É sensacional a apresentação dela sobre amianto lá no Supremo. Está disponível. Ela foi totalmente filmada, são 2 dias de audiência. Isso é história. Mas quem vê claramente que não existe contra-argumentação. A contra-argumentação é muito pífia, muito pueril, sem nenhuma piadinha de puerilhamento, mas então é isso. O Benzeno tem também toda uma discussão, né, especialmente aqui em São Paulo, começou lá na siderurgia, né, com a Arabia, lá em Santos, com a Dinamarca, né, que é a própria então, e lá em Santos tem uma história também, né, aqui em São Paulo e também do
com os petroleiros e mais recentemente posto de gasolina e também com os petroquímicos também da Bahia. Então, uma história de luta pelo benzeno, contra a exposição do benzeno no Brasil também, e exemplar. E essa história do benzeno no Brasil, inclusive, ela inclusive premiada pela ONU, o Acordo Nacional do Benzeno, como um dos acordos mais inovadores e importantes. Hoje em dia, esse acordo já deu o que tinha que dar, inclusive no meu parecer. Já houve toda uma reorganização da própria organização patronal em relação a essa discussão, junto com o Ministério do Trabalho, agora eu não sei como é que vai ficar, junto com a Previdência, de fazer uma inercialização da Comissão Nacional, de uma forma que você tem um encontro de trabalhadores importantes. Né? Poucas situações trazem, de 3 em 3 meses, agrupam 90 trabalhadores para discutir uma questão de só trabalhador. Mas, de qualquer forma, ela está se limitando hoje a um movimento específico de petroleiros, discutindo benzeno, e é um local onde se tem uma articulação de GTB, de petróleo, que são os trabalhadores do petróleo. São as comissões de trabalhadores do petróleo, que são parte da CIPA, que são voltadas para só produzir benzeno. Quer dizer, tem muita coisa construída e tipicamente nacional. Né? Não tem essa experiência, não é igualamento, que é uma experiência internacional. O benzeno, ele tem uma discussão internacional, mas há essa experiência de ser com o trabalho, com o seu trabalhador, com os trabalhadores, ela é sui generis, e ela começa aqui em Santos e vai para, segue a discussão da CUT, do INST, né, do Instituto, do movimento Caça ao Benzeno, na década de 90. O filme é horrível. O filme Caça ao Benzeno é muito ruim, gente. Eles tinham imagens fantásticas, eu vi eles fazendo o filme. Acabou saindo uma edição de uma coisa rococó, que sei por que às vezes, deve ser os diretores, às vezes tem essa coisa à mão do diretor, não sei. Só sei que mais o Benzeno tem muitas outras coisas, tem CD, tem filmes também, iconografia, tem uma série de coisas, tem legislação própria, né? Tem legislação, inclusive, de vigilância em seu trabalhador, né? O que inclusive é considerado uma legislação super legal, moderna, correta, né? Inclusive pelo próprio um dos maiores cientistas dessa área dos Estados Unidos, que trazido pelo próprio patronato daquilo para o Brasil em 98, o Time Bester, ele chega e fala que não, vocês tiveram coragem de fazer essa legislação é muito boa. Né? A gente não teve coragem de fazer isso nos Estados Unidos. E, por aí, mas tudo bem, tem uma discussão do benzeno na China, né, porque nos Estados Unidos parou de ter acesso às empresas, o pessoal foi fazer ação um estudo epidemiológico das empresas chinesas, e a própria indústria do petróleo começou a fazer também. A própria indústria do petróleo chega à conclusão de que não tem padrão de segurança. Tem pequenas exposições, trazem risco de câncer, de leucemia. E no Brasil a gente tem, inclusive, casos de anemia plástica, que mostra que, esse caso de anemia plástica mostra que a exposição não está no nível pequeno, tem um nível de médio, vamos dizer. E o pequeno, o médio, só para vocês terem uma ideia, no posto de gasolina você tem uma exposição em torno de 4 ppm. Isso é médio. É porque uma exposição ambiental é 4 ppb, é 100 vezes, né? ppb é 100 vezes menos do que ppm. Então,
a OMS recomenda uma exposição ambiental aí porque como ele é um contaminante universal, ele está presente em combustão de qualquer matriz sólida e energética. Então, carvão, petróleo, madeira, qualquer coisa que você queimar vira benzeno também, porque qualquer produto orgânico que você queima tem uma fração de benzeno sendo. E até mesmo se queimar, tem uma evaporação. Então, ele tem, uma floresta tem uma disposição até menor do que essa de 4 ppb, mas tem. E numa situação ocupacional você tem esse nível de 4 ppm, de 0,1, de 1. Então, esse 0,1 e 1, vamos dizer que seja uma exposição pequena, média. Essa é uma exposição ocupacional que não está controlada. Embora você tenha esses indicadores de limite de tolerância, que falem dessa contaminação, estaria controlado com esses patamares. Isso está muito acima do que é recomendado pela OMS, 30 vezes acima, 100 vezes acima. Então, benzeno tem essa história e tem esse acúmulo também. E tem essa discussão do posto de gasolina bastante disseminada também. É um setor onde a gente tem experiência, construiu instrumentos, tem cursos, formações e uma discussão com os próprios trabalhadores. Tem várias formas de ação disseminada, com a vigilância ambiental, com os ministérios públicos, com o Ministério do Trabalho, vários atores envolvidos nesse processo. Tem até um ápice dessa discussão aqui em São Paulo, foi em Campinas, no segundo seminário nacional que a gente fez há 3, 4 anos atrás. 4 anos atrás, foi feito em São Paulo. Que se discutiu um instrumento de avaliação ambiental do ambiente de trabalho relacionado ao posto de combustíveis, que foi discutido pelo Alexandre Jacobina, que é um técnico coordenador da vigilância do trabalhador lá do CESAT da Bahia. Se aposentou, mas ele está dando muito curso pelo Brasil, inclusive, agora aposentado, tanta mais livre ainda, disponível aí. A gente estava querendo que ele fosse um assessor permanente do Ministério para essa discussão. Então, na segunda linha, a gente teria o câncer de pele, exposição ao sol, especialmente trabalhadores rurais e trabalhadores envolvidos em atividades externas. Mas a gente vai ver no registro, hoje, a gente tem esse registro que aparece no CINAM relacionado ao câncer. A grande maioria é câncer de pele. E é localizado. A gente tem ainda um registro do CINAM muito localizado em torno de experiências focadas mesmo ainda, como eu estava dizendo no início. Ainda estamos na época dessas experiências localizadas. A gente vai ver isso claramente na concentração de registro em algumas situações. Câncer de pele aqui no DF, a gente tem uma discussão lá do Vigipele, inclusive está sendo disseminada de alguma forma, mas ela aparece no DF por uma ação do serviço, de uma organização do serviço para a busca ativa, e ela aparece também em relação aos trabalhadores rurais, né? Que também são trabalhadores de alto risco para essa situação de risco. Uma terceira linha é fazer mais análise sistemática dessas informações. A gente se surpreende cada vez que a gente faz análise, porque a gente não analisa. Né? A gente registra mal, o câncer a gente registra mal, o acidente nem tanto, mas o câncer a gente registra muito mal e analisa menos ainda, investiga o caso e analisa menos ainda. E a gente tem aí uma discussão a partir de dezembro. A gente já está tendo uma rodada
uma nova rodada mais intensa. A gente teve várias rodadas de mais intensidade com o INCA, mas agora a gente vai entrar numa espera, numa ação conjunta, inclusive de também fazer a análise do registro hospitalar, das informações de balanço populacional que o INCA tem acesso. Né? E o SIM, a gente também não. Alguma coisa que a gente tem de análise é do SINAM, que é registro ambulatorial, né, da vigilância epidemiológica. A gente tem muito acesso, a gente tem total acesso, o serviço de saúde tem total acesso ao SIM. Ao SINAM, o SIM nem tanto, mas o SIM também, a gente é do próprio sistema de vigilância. Mas a vigilância epidemiológica lá no SPS é mais próximo a gente manipular as informações do SINAM, porque o SIM tem toda uma discussão ética do banco do SIM que é mais duro, mas tem muita informação que a gente teria que estar fazendo análise mais temática. E essa coisa, né? A gente, esse último boletim que eu estou falando, do SINAM, da pneumoconiose, que eu vou mostrar, duas tabelinhas, ele só aconteceu porque entrou um novo funcionário, novo trabalhador lá no departamento que tinha uma formação de epidemiologia que pôde fazer essa análise. Quer dizer, a gente tem muito pouca perna, às vezes a gente não age. Aquela coisa que você está falando, está perdendo do mosquito, a gente perde para todo mundo, perde para a informação, por causa da falta de perna também de análise, para fazer prevenção. Né? E fica estudando gelo em outras situações e não constrói uma consistência da nossa ação em relação à própria informação que geraria uma ação de prevenção bastante mais sistemática, mais adequada, mais racionalizada, do ponto de vista da construção de uma vigilância. Então, a análise de informação é uma dívida. Né? A gente tem o câncer registrado no sistema do SIM desde 2004. O câncer em relação ao trabalho não está, essa relação não está explícita no SIM, mas a gente pode estar fazendo alguma análise a partir de alguns grupos de casos, as asbestose, próprias doenças relacionadas ao amianto, né? E o próprio câncer líquido também, as doenças hematológicas, algumas doenças bastante diretamente relacionadas, e até investigando casos também de câncer em situações que a gente acha que seria maior risco. Mas, além disso, toda essa proposta de vigilância sistemática que a gente está tentando implantar tem uma ação de formação conjunta. Né? Não dá para dizer, por causa daquela coisa da perna que a gente está falando. Né? Como é que a gente adquire a perna? Fazendo algum tipo de formação continuada do serviço. Então, a gente tem uma ideia de fazer com Barretos, que já, inclusive o Hospital de Barretos, a gente solicitou ter um convênio, e o INCA, que é nosso parceiro do Ministério da Saúde, uma formação para esse ano ainda também, de trabalhar não só o registro, né, a análise da informação, como uma atenção integral de acolhimento, né, seja de trabalhar o trabalho em relação ao caso, né, não só do ponto de vista da sua exposição, da história ocupacional, mas também da influência do trabalho durante o próprio tratamento. Quer dizer, o que influencia uma pessoa que tem câncer, está no tratamento de 5, 10, 15 anos, ela tem que trabalhar. Né? Como é que é esse trabalho? Né? Então, essa discussão do trabalho relacionado ao paciente também é uma discussão de atenção integral que a gente está querendo trazer mais sistematicamente, para não simplesmente fazer nenhum excesso de capacitação,
e trazer o trabalho como um elemento de fortalecimento da inserção social, da significação, né, da inserção social e até de apoio psicológico mesmo. Né? Além disso, trabalhar a ação de investigação e intervenção, o bloco da ação, porque a gente também trabalha pouco isso. Né? A gente registra mal, investiga pessimamente e não faz nenhuma intervenção. Não, muito pouco nessa situação. Então a gente está também perdendo todas as batalhas do trânsito em relação ao trabalho. Né? Está uma situação maravilhosa. E aí a quinta linha, que é trabalhar a investigação de 100% dos casos notificados. Não só com informação, mas ter como meta a gente investigar 100% dos casos. Caso, a gente vai ver a quantidade, não chega a assustar. Talvez em algumas situações. Mas é bastante factível. Inclusive porque eles são similares quando eles se agrupam. E a gente está fazendo uma construção de um registro, de um sistema de vigilância do trabalhador, né, com a Fátima também, com o próprio Pará, com o pessoal da UFMG, né, que é um registro que vai facilitar, inclusive, a construção dessa rede de vigilância do próprio câncer e de outras situações que a gente está, do acidente, da relação à atenção básica, relação de alguns setores específicos. Podemos passar? Eu passo. Então, aqui a gente tem um balanço aqui do diagnóstico da federação em relação aos terestes que eles dizem que fazem em relação à vigilância, atividade de educação, de notificação, inspeção sanitária, de número. Então tem um balanço aí, que eu não vou cansar vocês, mas é o que a gente tem de rede organizada para fazer essa ação de vigilância. Aí fala assim, posso fazer inspeção do câncer porque o momento da exposição já era. Né? Mas a situação de risco está lá, como está. Né? Podemos construir essa situação de risco e fazer uma ação sistemática sobre aquela situação de risco. Né? Já que há uma situação de nexo possível, há um nexo com uma situação de risco. Então, essa situação de risco é passível de ser organizada uma ação sistemática de observação e de construção de uma intervenção sobre ela. Aqui também a gente fez uma segundo aqueles indicadores, um gradiente de quais os estados que estão melhores e pior, para a gente ter uma ênfase da nossa ação. Aqui, São Paulo está aqui no azulzinho, tá bom. Né? Santa Catarina, Amazonas aqui, e aqui está ruim aqui embaixo, Rio de Janeiro até o Acre, muito ruim. Aí também outra coisa, o que a Renasce faz? Tem todo um diagnóstico que a Renasce faz. Então, porque ele fala assim, a Renasce não faz nada, a Renasce faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aqui, olha, ela registra, o que o Sereste registra que faz, no CIASUS, só para a gente ver, 132 Serestes fazem as vigilâncias de situação de saúde. Quer dizer, fazem uma análise da situação de saúde na sua região. Faz uma vigilância daquela situação de saúde na sua região. De que forma? Tem algumas dicas aí nos diretrizes, algumas dicas da própria portaria 3120 e tal. A atividade educativa é o que faz mais. A gente falou aqui, atividade educativa. A inspeção sanitária, faz, não faz, pode, não pode, não sei o quê, 132 de 208. Então, isso registrado. Tem mais gente que faz, tem que está registrado no CIASUS como serviço, acaba não fazendo. Mas, de qualquer forma,
Você tem uma quantidade. Aí tem uma visita domiciliar, tem uma série de médico causal 84. Quer dizer, então, tem também muita ação de assistência também. Né? Consulta médica de saúde do trabalhador, 125, claro. Então, é um perfil de vigilância e de assistência ao mesmo tempo. Né? Que é positivo, né? Que é bom para uma ação matricial, uma ação de disseminação. Né? Tem capacidade de fazer tanto assistência como vigilância. Ou se não tem, o vizinho tem. Então, você sabe como produzir essa ação. Né? E se virar rede mesmo, aí que tem mesmo. Né? Cida. A gente estava discutindo isso lá, né? 2 semanas atrás, lá no Presidente. Estamos discutindo tudo lado. Mas e aí, sempre passar, por que você não faz nada essa renagem? Olha, pode não fazer nada, mas aqui registra isso aqui. Né? E registra e diz que faz tanto a educação quanto a ação direta. O que não faz, que eu acho que não faz muito, que eu acho que é um problema nosso, é a análise, intervenção, regulação, esse é outro quadro. Agora, em termos de recursos humanos, o que a gente tem, né, na rede para fazer essas vigilâncias, para fazer alguma coisa? Só metade, 41 mais 8, 85 mais 16, é a equipe excelente, boa, em 2014. 2015, 2014. Eu respondi em 2015 sobre 2014. Então, o grande problema é a nossa equipe. A gente tem muito ponto aqui. Tem metade só que está adequado. Adequado de acordo com a fala do próprio serviço. Metade inadequada. E ruim, tem muito também. 14% diz que é ruim. Quer dizer, isso aqui é crítico, a gente tem que sair disso aqui. Isso é coisa para nós lá da coordenação geral. Mas só para ver o cenário, o que a gente conta para poder fazer uma ação sistemática de vigilância de câncer no Brasil. A gente conta para metade da rede. Isso. Aí, que tipo de profissional a gente tem lá, dito pela rede, 1.600 profissionais. Muitos médicos, muitos engenheiros, psicólogos, a maioria, a grande parte é enfermeiro. Mas a gente canta, olha, não é uma equipe desqualificada, tem multiprofissional, é uma rede bastante interessante do ponto de vista da multiprofissionalidade. Né? Muitos tipos de engenheiro, engenheiro civil 10, engenheiro de segurança 51. Olha, essa coisa de engenheiro de segurança, técnico de segurança, essa ênfase é meio complicada, por causa do princípio da formação do técnico de segurança. E, claro que não são todos, né, dos engenheiros de segurança, e do próprio médico, não é adequado uma ação de vigilância de câncer. Né? A gente sabe disso. Então a gente também por isso tem que fazer muita formação para a própria rede. E a rede está fazendo muita formação. Eu não sei que formação a rede está fazendo. A gente já fez muito dinheiro também de especialização. Não é que a gente está no zero, não. Tem curso da cuidado, tem muita grana investida em formação do seu trabalhador, né? De 2000 para cá, especialmente, mas desde que são trabalhador do Ministério com a Jacinta, a gente circulava no Brasil para fazer formação do seu trabalhador, Fadel, eu, outras pessoas. Né? O Pará também já andou por aí para caramba, né? Desde de 80, desde por aí. Mas, sistematicamente, recentemente, nos últimos 10 anos, a gente fez muita formação. Mas precisa de muita formação para dar link nessa equipe. Aqui, em termos do câncer especificamente, que o pessoal, que as
que os CERESTs fazem, por Estado, diz que faz a vigilância do câncer, por exemplo. Quais que são? E a gente vê que tem 21 que diz que faz. Aqui está em ordem alfabética dos estados. Então, São Paulo está aqui embaixo. São Paulo tem 42 CERESTs, 9 fazem ação de câncer. Aqui tem 21. Aqui também se vê um pouco o trabalho da Fátima. Está um pouco evidenciado aqui. Né? Ela fala assim, fomos ao Ceará, tem o pessoal de Minas também que fomos a Minas, tem o do Paraná, todos os estados onde houve algum tipo de discussão de vigilância do câncer com Fátima, aparece aqui com alguma no CEREST, tendo continuado essa ação. Quer dizer, esse fato de ter tido uma formação específica gerou um programa especial. Como ele está funcionando já é outra história, mas ele pelo menos gerou aqui uma luz que dá para acender mais forte, né? Que é isso que a gente quer que se faça agora, esse ano. Você vê aqui, ó, Minas Gerais tem 3 CERESTs no Paraná. Eu não vou cansar vocês com isso, não. Estou dizendo aqui que já tem uma redezinha, 21 CERESTs que já. Aqui, de notificação. A notificação, isso aqui não era para ficar no rodapé, gente. Isso aqui também era para ficar mais em cima. Mas, inclusive, porque o dado mais importante está lá embaixo. Que o total de casos hoje notificados do SINAM em relação a câncer relacionado ao trabalho no Brasil, 2015, retirado em novembro de 2015, quase recentemente, bem recentemente, são 711 casos. No último ano foi 127, no penúltimo, em 2014, 171. De 171 casos, 200 casos, ou seja, a gente é capaz de fazer investigação de todos. Não é possível que a gente não seja capaz de fazer isso. São casos graves, tendem a ser casos bastante graves. E a gente vê aqui que Paraná e o Distrito Federal, na verdade, o Distrito Federal com 265 e o Paraná com 189, que se destacam dos outros, completamente diferentes dos outros. Né? Alguma coisa há no Paraná e no Distrito Federal. No Paraná, a nossa amiga, né? Também é importante a presença de Londrina com certeza, isso significou e no Distrito Federal a gente já falou dessa diferença e no Distrito Federal a gente falou do pele especificamente. E um destaque do Paraná que não é câncer de pele, né? É câncer de cabeça, pescoço, é câncer de outros sítios. E a gente tem alguns outros estados, Minas Gerais, Ceará, né, que a gente está falando, São Paulo e Goiás, que a gente vê essa discussão que houve no curso também, não só com o programa, mas com alguma repercussão de registro também. Mesmo que seja pouco, a gente vê também outra coisa, é crescente. Né, que esse registro era péssimo, hoje é ruim, mas ele está melhorando. Né? De péssimo para ruim. E tem essa tendência, né? Mesmo no Rio. No Rio, sinceramente, não. No Rio está tudo igual, como é impressionante o Rio de Janeiro. Como é capaz de. Mas ele depois de se redimir, lá nas pneumonioses, no caso das mastoses, aparece lá o Rio de Janeiro registrando. Está lá do Hermano, por causa da rede de pneumologistas relacionados no trabalho lá no Rio, que a gente montou lá a partir do programa, desde a época da silicose, do curso naval da década de 90. Mas então, esse é o cenário do registro no Brasil. Tem
em termos de ocupação, que a gente tem é essa ênfase aí, especialmente no trabalhador agropecuário. Quando a gente fala assim, vamos trabalhar de forma, sou trabalhador rural. Se a gente bota acidente, dá trabalhador rural. Se põe câncer, é trabalhador rural. Quer dizer, o trabalhador rural tem todas. Até na Lea Dorte está o trabalhador rural, lá fazendo as mulheres fazendo muda e os homens com maquinário, né, tendo problemas de Lea Dorte. Então, o trabalhador rural é uma ênfase geral, inclusive o câncer. Não, e também tem outro, né? O negócio do agrotóxico, do benzeno e do amianto, não é uma discussão de caso, é uma discussão de intervenção já na situação de risco, já sabe. Então, vamos. Mas de qualquer forma, se a gente está colocando aqui, tem uma situação de risco, inclusive câncer nacional, que é agrotóxico que traz. Em termos de local, de tipo de câncer, de novo, o verde, o amarelinho, o importante está lá embaixo. Isso aqui é para botar a tela, é para o último espectador ver, né? Dizem, né? Porque aqui, como é um cinema da década de 20, é teatro, né? Cinema, botou. Mas tudo bem, estou exagerando aqui. Só reclamando um pouquinho. Aqui, ó, você tem neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, 29 casos. Neoplasia maligna de pele, em cima do amarelo, 308. O melanoma maligno de pele, 43. Então, a gente falou lá em 700, metade é pele. Tá? Mas tem um componente grande de pulmão, e 22 é mesotelioma. 22 casos aqui de mesotelioma no laringe. Tem muito cabeça de pessoa. Aqui esses amarelos aqui são todos hematopoéticos, né? Linfoma não Hodgkin, linfoma não Hodgkin difuso, não Hodgkin de outros tipos, leucemia linfóide, leucemia mieloide, leucemia tipo celular não específica. Somando esses aqui dá 19 casos. Quer dizer, então, tá pouco, tá, mas dá para a gente investigar, dá para ver o que ocupação é essa. A gente tem mais ou menos essa, e aonde que está, procurar casos correlacionados. Né? Então, produzir ação de vigilância, de investigação, de intervenção a partir desses casos. É possível, já com esse tipo de registro, já. Mesmo com esse pouco registro, regular que seja, se a gente dá para a gente fazer. Então, essa é a ideia do programa, né, de ter essa ação por aí. E é interessante que tem muitos tipos, né, de bexiga, né, que é clássico aí, a relação, mas tem uns que não são tão clássicos assim, e que está relacionado. O que está relacionado? A gente até investigava como é que foi feita essa relação. Aqui do boletim epidemiológico que estava falando, que é o boletim 47 de 2016, do volume 47, número 4 de 2016. Quer dizer, fresquinho, é novidade para vocês. Então, pneumoconiose devido a amianto e outras fibras, 192. Mesotelioma, aqui só 3, ó. Mas aqui é 3 mais aqueles 22. Porque aqui está ou não. Ou esse mesotelioma está lá também, estou registrado em 2 fichas. Placas pleurais, 956. Placas pleurais com presença de amianto, 41. 41. Então, placa pleural, isso aqui não aparece aqui no outro aqui, ó. Aqui aparece nos tecidos móveis, reto peritônio e peritônio. Nada, pleural, nada aparece aqui no registro do câncer. Mas nas pneumoconioses aparece. Isso aqui tudo é câncer. Claro, isso
eu saio. E aí, de novo, aparece essa história da localização, né? A gente vai ver, os dados devem mostrar. Aqueles casos ali, se eu mostrasse do Sinan, estava mostrando ali, né? A localização toda, fechada. Paraná lá em Londrina. Em Campinas, ó, não é só São Paulo. Vocês vão botar assim, residência de cara para São Paulo. Mas não é registrado em Campinas. O diagnóstico, a unidade sentinela que está realizando esse tipo de diagnóstico e registro é Campinas. 1000 casos. Depois tem Rio de Janeiro, já vê esse gente vindo aqui. Os pneumologistas, não os carcinologistas. Os pneumologistas têm uma história lá com a psicose e aparece aqui. Osasco também, com a discussão do variante de Osasco, ele aparece aqui. Recife aparece aqui também, não sei porquê exatamente, mas depois a Fátima, que é especialista, vai dizer. Obrigado. A gente agradece aí a paciência, mas a gente estava querendo demonstrar que é possível, tem linha, tem estratégia para fazer, tem possibilidade de fazer, tem deficiência, mas tem possibilidade de superação. Eu acho que a gente pode facilmente sair dessa situação que a gente está hoje. E é uma situação que eu acho que é super importante, e é super importante o fórum estar divulgando para a gente ser cada vez mais uma atividade sistemática e menos pontual como ela tem sido hoje. E se ela consegue ser pontual,